A chuva me faz lembrar a história dos três marinheiros que salvaram uma embarcação numa tempestade. O comandante ficou tão feliz, cara, que decidiu dividir uma recompensa entre os três. Eu vou contar essa história. Você gosta de contar? É uma adaptação das histórias de Malbataan. Conta que o navio voltava de Sri Lanka para a Índia e com muitas especiarias, muitas riquezas a bordo. E de repente o navio foi assaltado por uma tempestade terrível. Esse navio, na iminência de afundar, só não aconteceu por causa da bravura de três marinheiros, que aí fizeram de tudo, tinham uma perícia enorme no manuseio das velas, e aí não deixou a embarcação afundar. Bom, o comandante, muito satisfeito, né, em ter salvado a sua embarcação, o seu navio, prometeu para eles uma recompensa. A recompensa era a seguinte: eles tinham ali um baú, um monte de moedas de ouro, e que seria dividido em três partes iguais para esses marinheiros. A quantidade de moedas que existia no baú, para a gente fazer aqui, para vocês entenderem, era uma quantidade entre 200 e 300 moedas. Falou com o seu contador, o contador do navio, falou: olha, você vai dividir esse baú de moedas de ouro aí para esses marinheiros que salvaram a embarcação, esses três bravos marinheiros. Amanhã você faz isso, porque já está tarde, então amanhã você vai fazer isso. E aí, no meio da noite, um dos três marinheiros acordou e falou: pô, quer saber? Eu vou logo tirar minha parte, que isso pode dar confusão, pode ser que a divisão não dê exata, e aí eu vou tirar logo o meu pedaço, entendeu? E vou deixar o restante para os amigos lá. E assim, quando ele chegou e contou as moedas, viu que a divisão não daria uma quantidade exata para os três marinheiros. O que ele fez? Jogou uma moeda no mar, uma moeda de ouro no mar, e aí a divisão daria para fazer exatamente para os três. Ele pegou a parte dele e deixou as outras duas partes lá, os outros dois companheiros, e foi dormir. Daí o segundo marinheiro acordou e pensou a mesma coisa: pô, vai que os caras amanhã essa conta não dê exata. Ele chegou lá, contou a quantidade que tinha de moedas e percebeu que não dava para dividir exatamente para os três. O que ele fez? Tirou uma moeda, jogou para o mar, e aí a quantidade dava para dividir agora por três. Ele pegou uma parte para ele e deixou duas partes lá, as outras duas partes lá. Cara, mas não é que o terceiro marinheiro acordou também, logo em seguida, e teve a mesma ideia? Foi lá, pegou a quantidade de moedas que tinha, ele ia dividir por três e viu também que não dava para dividir por três. O que ele fez? Tirou uma moeda, lançou ao mar, e daí novamente a quantidade de moedas que ficou daria então para dividir por três. Ele vai, divide então por três, pega a sua parte e deixa o restante lá, pensando que amanhã o cara vai dividir isso aqui normalmente e eu já peguei a minha parte. Bom, no outro dia, o contador, que foi designado pelo comandante, viu quantas moedas estavam, abriu o baú e viu quantas moedas tinham lá, e viu que não daria para dividir aquela quantidade por três. Ele pegou uma moeda, só que esse não lançou ao mar, botou no bolso, claro, botou aquela moedinha de ouro no bolso, e a quantidade de moedas que sobraram, ele foi e dividiu por três, deu uma parte para cada um e ficou todo mundo feliz. Bom, pessoal, vocês querem saber quantas? Vou falar para vocês. 241 moedas. Como a gente chegou a esse número, como é que eu sei que é esse número? Com a dica que ele dá, que está entre 200 e 300, a única resposta possível é 241 moedas. Vamos fazer a prova real? Então vamos lá. Se você tiver 241 moedas e tirar uma moeda, você vai para 240. 240 dá para dividir por 3. Tirar uma moeda porque ele lança uma moeda no mar, né? Então, 240 dividido por 3 dá 80 para cada um, né? 80 para cada um. Então, o primeiro marinheiro pega 80 moedas para ele e deixa lá 160, né? Que é um terço e deixa 2/3 lá, 160 moedas. O segundo, quando acorda e vai lá contar, vê que 160 não dá para dividir por 3. Então, o que ele faz? Ele tira uma moeda, lança ao mar, e fica com 159 moedas no baú. 159 dá para dividir por 3. 159 dividido por 3 dá 53 moedas para cada um.
Então o que o segundo faz? Tira 53 moedas para ele e deixa 106 moedas lá. Certo? E aí o terceiro, quando chega lá, vê que 106 não dá para dividir por 3. Então ele tira uma moeda e joga no mar. E ficam 105 moedas. 105 dividido para 3 dá 35 para cada um. Né? E aí, quando, por último, chega o contador do navio para fazer a partilha entre os amigos, ele percebe que tem 70 moedas, porque tinha 105, o cara tirou 35 e deixou 70 moedas lá. Então, o contador vê que 70 moedas não dá para dividir por 3. Esse pega uma moeda, bota no bolso, fica com 69 moedas. E 69 dá para dividir por 3. 69 dividido por 3 dá 23 moedas para cada um. No final, ele dá 23 moedas para cada um e fica com uma moeda no bolso. E assim a partilha dá exata do começo ao fim. É isso, pessoal. Ah, você quer saber como é que eu cheguei a 241 moedas lá no início? Acompanhe o próximo vídeo, que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como é que se chega a essa conclusão de que havia 241 moedas no baú. Forte abraço, até a próxima.